Em um dia ruim que desencadeia uma série de decisões erradas. Na opinião do barista de hoje, eu vou falar sobre a série com pedigree da A24 que está disponível na Netflix. Olá, que bom ter você aqui ouvindo mais um episódio do Coffee X. Se essa é a sua primeira vez por aqui, esse é o Opinião do Barista, um segmento do Coffee X em que eu trago a minha opinião sobre filmes e séries para te contar se vale a pena ou não assistir alguma coisa. No episódio de hoje eu vou falar sobre a série Treta. Esse é o nome em português, muito bom, diga-se de passagem, mas se você usa a sua Netflix em inglês, provavelmente você vai encontrá-la como Beef. Antes de irmos para o episódio, eu gostaria de te convidar para fazer parte lá do nosso grupo aberto no Telegram. Vai lá, gente, dá essa forcinha, lá a gente fica trocando ideia, tem ouvintes e participantes do Coffee X. Lá a gente bate papo sobre o Coffee X, sobre cultura pop e tudo mais, e dão ideias também para episódios aqui do podcast. E se você curte esse conteúdo que eu produzo por aqui e quiser me ajudar, é só dar uma olhadinha no nosso Apoia-se. O link tá aí na descrição do podcast, tá bom? E não se esqueça de seguir o Coffee X Podcast no Instagram e Twitter, @CoffeeXPodcast, e interagir comigo por lá. É muito importante saber o que vocês estão achando dos episódios do Coffee X. Esse episódio vai ser sem spoilers, já que a série é relativamente recente. Eu acho que vale a pena falar dela aqui sem entregar os segredos da trama. Agora, vamos falar de treta. Um incidente no trânsito desperta a fúria e os impulsos mais sombrios de dois desconhecidos, um empreiteiro falido e uma empresária frustrada. Essa é a sinopse que tá lá no IMDb sobre a série Treta, e eu acho que ela define bem o ponto de partida da série. Ela foi criada por Lee Sung-jin. Ele tem uma lista de trabalhos bem grande no IMDb, mas eu confesso que só conheço a série Silicon Valley, que é excelente a propósito. Ele escreveu um episódio para a série. A gente tem dois personagens, né? Nós temos o Danny Cho, que é vivido pelo Steve Yeun, o Glenn de The Walking Dead. Ele faz a voz do personagem principal de Invincible, que é aquela animação lá na Amazon. E tá num monte de filme recente por aí, tá? Já foi indicado pro Oscar lá no trabalho dele em Minari. Ele também tá no meu filme preferido do ano passado, que é o Nope. Então, ele tá trabalhando muito nos últimos anos. E a gente tem também a Amy Lau, vivida pela Ali Young. Ela é uma comediante, está em alguns filmes recentes também, mas eu confesso que a única obra que eu já vi com ela foi o filme Aves de Rapina lá da DC, que é bem fraco o filme. Na verdade, eu nem lembro muito bem dela no filme. A série começa com esses dois personagens saindo do estacionamento de uma loja de departamentos e eles quase batem um no outro na hora que estão saindo. A Amy fica buzinando sem parar por alguns segundos e o Danny fica meio sem entender por que ela tá fazendo aquilo. Depois, quando ela tá indo embora, ela mostra o dedo pra ele. Ele surta, sai correndo atrás dela com o carro e começa uma perseguição maluca de carro. E é importante dizer que eles não conseguem ver a cara um do outro nessa confusão. Em algum momento ela despista o carro do Danny e vai embora, mas ele consegue as informações dela porque ele memoriza a placa do carro na ideia de tirar satisfações depois, né? Depois ele vai entrar no site lá e buscar quem que é o dono da placa e vai atrás. E é isso, a partir desse momento nós vamos para a casa de cada um deles conhecer um pouco das suas realidades. A Amy é vietnamita, se eu não me engano, e ela é casada com um artista japonês e eles têm uma filhinha juntos. Esse artista japonês é filho de um grande artista japonês também e ele continua fazendo arte, assim como o pai. Ela tem uma empresa e está no processo de vender essa empresa e ficar milionária. Então nós vemos essa personagem que é filha de imigrante, é mulher,
Então ela tem que lidar com esses desafios sendo uma empreendedora nos Estados Unidos. Do outro lado, a gente tem o Danny, que é filho de imigrantes coreanos e tem uma situação bem menos abastada que a Amy. Ele mora com o irmão mais novo numa espécie de motel que antes pertencia aos pais dele, mas que eles perderam por alguns problemas com a justiça. Um primo deles estava conduzindo atividades ilegais nas premissas do motel, né? E aí o Danny, ele tem uma empresa de serviços, né? Que nos Estados Unidos é muito comum essa galera que faz desde jardinagem até serviços elétricos, né? Eles fazem tudo que é trabalho de casa, para arrumar coisa de casa, marcenaria, esse tipo de coisa. São empreiteiros, que talvez seria uma palavra em português para dizer sobre isso. Então a gente tem essas duas realidades muito diferentes, mas ainda assim elas são parecidas pelos desafios, né? Tem a frustração da Amy e tem a falência do Danny, né? Então a gente tem esses dois personagens que, apesar de ser muito diferentes, eles compartilham de alguns desafios e algumas dificuldades que eles têm na vida. Eu não quero entrar muito na trama e dizer o que acontece na série, então eu vou focar nos temas principais, né? Ela é uma série que tem um tom cômico, mas que lida com assuntos mega densos e pesados. A expectativa que os pais asiáticos têm com seus filhos, toda a ideia da meritocracia nos Estados Unidos, e uma das coisas que mais falou comigo foi a ideia que eles trazem lá, e é um questionamento da série, né? Que se você ficar rico, se você alcançar aquilo que você tá sacrificando tudo na sua vida para alcançar, você vai ser feliz de verdade? Então a série ataca esses temas com uma mistura muito interessante de situações meio malucas, assim. Eu fiquei o tempo inteiro imaginando por que essas pessoas simplesmente não sentam, conversam e resolvem os seus problemas. Olha que simples, né? Aí não teria série. Mas ao mesmo tempo eu olho para minha vida e vejo quantas vezes eu já evitei situações conflituosas e as coisas foram ficando cada vez pior, né? É claro que eu nunca tive uma escalada de maluquice como a série tem, mas é tudo muito bem fundamentado, é tudo muito crível e mundano, né? Você consegue se relacionar com esses personagens, entender as motivações pelas quais eles fazem as coisas e entender quais são as suas lutas, quais são os seus traumas. Se você assistiu o filme que levou o Oscar de melhor filme esse ano, que é o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, você vai ver que tem alguns paralelos interessantes entre os dois, além da estética, né, e o estilo de filmagem. Eu acredito que tem gente que trabalhou no filme envolvido aqui na série, eu não posso afirmar com certeza, né? Mas ela tem temas muito interessantes e que se comparam um pouco com o filme, mas ela é mais pé no chão do que o filme, né? Já que a série não tem nada de multiverso ou nada do tipo. Ela é uma série fundada 100% na realidade. A série começa com esse tom de comédia, como eu disse, né? E aí no meio ela tem uns pontos de drama bem pesados e no final ela entra numa espiral meio gore e acaba numa viagem filosófica muito interessante. Os 2 últimos episódios são um primor e levam a gente a fazer várias reflexões bem profundas. Todos os atores e atrizes da série estão excelentes, principalmente os 2 principais que eu citei aqui, mas está todo mundo muito bem e tem muitos outros personagens que têm profundidade e que têm desenvolvimentos muito legais na série. A série tem 10 episódios, uma média de 35 minutos cada, e não tem informação nem conversa sobre uma segunda temporada, que eu espero que não tenha, tá? Porque a história é muito bem fechadinha. Eu espero que seja uma minissérie mesmo, não quero que tenha outra temporada. É claro que se tiver eu vou ver, mas eu acho que a história dessa tá bem autocontida, muito bem feita. Eu acredito que seja uma das grandes séries do ano, tá? A gente ainda tá em maio, mas vamos ver se chega lá na Copa Coffee X. Agora eu quero saber de você. Assistiu Treta? Se sim, deixa aí nos comentários do nosso Instagram a sua opinião, @CoffeeXPodcast. E é isso, espero que você tenha gostado, a gente se vê na próxima, valeu!